Vamos lá. Boa noite. Estamos começando mais uma edição do Fala Mestre. Hoje com 4 convidados muito especiais, começando pela nossa professora universitária Andréa Cerqueira, que vai falar sobre o livro Planejamento Dialógico do nosso querido mestre Paulo Roberto Padilha. Em seguida, a nossa pedagoga Jaqueline Pinho, trazendo contribuições vivenciadas na Escola Padre Carmelo Perrone. O nosso crítico literário Lorival Júnior, analisando a obra de Paulo Roberto Padilha e trazendo a sua visão crítica com bastante experiência e fundamento. E a nossa estudante Ana Gabriela, que nós trouxemos para ouvir a realidade do público estudantil, já que passamos por essa fase já faz algum tempo e a Ana Gabriela tem muito a nos acrescentar. Bom, o nosso programa hoje ele vai unir o projeto político-pedagógico ao planejamento dialógico, que é muito importante hoje no nosso cotidiano escolar e traz aí uma ferramenta para auxiliar o professor no seu dia a dia do fazer escolar. Bom, eu gostaria de iniciar com a nossa convidada, a Andréa Cerqueira, professora, para falar um pouco sobre a visão do Paulo Roberto Padilha e o que ela traz de contribuição, de experiência sobre isso. Então, Andréa, Paulo Roberto Padilha traz no seu livro, na Guia da Escola Cidadã, através do Instituto Paulo Freire, uma visão sobre o planejamento dialógico, que é como construir um PPP, ou seja, um projeto político-pedagógico na escola. O que você pode falar para a gente sobre isso? Boa noite a todos. Olha só, todo planejamento educacional para qualquer sociedade deve responder às marcas e valores dessa. Tá? Não temos como, assim, funcionar se não for dessa forma. A relação dialógica do educador, educando, como já dizia o nosso mestre Paulo Freire, é feita da seguinte forma, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Então, o que podemos dizer? Que o planejamento é uma técnica que pode ser usada com vários interesses e objetivos. Precisa ser feito por quem efetivamente executará a ação. O livro, ele ressalta muito sobre essa política de poder, de significar a fala da democracia, autoritarismo, justiça, trata de temas que envolvem tais ações e relações humanas. Podemos também acrescentar sobre o livro a educação problematizadora, que proporciona um clima democrático na relação dialética e dialógica entre educadores e educandos. É uma proposta muito bem feita por Paulo Freire, onde ele diz que há um instrumento importante para a construção de uma nova sociedade. Bem, todos nós sabemos que o planejamento dialógico é uma alternativa do planejamento autoritário. É burocrático, ele é centralizador e ele é descendente, que ganhou as estruturas dos nossos sistemas educacionais e das nossas redes sociais, tá bom? O nosso planejamento dialógico resgata a dimensão histórica da experiência das pessoas e do planejamento já instituído nas escolas. Ou seja, nos sistemas educacionais para ampliar as possibilidades de reconstrução do que já existe, partindo do Instituto para instituir outra coisa. Esse é o nosso entender em cima do livro pelo qual nós colocamos agora em foco, que é o planejamento dialógico. Fantástico. Muito bem colocadas aí as suas palavras, Andréa. Eu tive a oportunidade de ler um pouco sobre a obra e teve um momento em que eu percebi que ele fala sobre a importância, citando Paulo Freire, de abordar política na escola. E vamos parar para pensar que coisa assim fantástica a gente pensar que é possível falar de política no cotidiano escolar. E ele traz como uma forma de entrar um pouco mais na vida desse aluno, uma forma de aproximação, já que o aluno, não é isso, Ana Gabriela, ele sente falta desse contato aí do professor, de mergulhar nessa realidade? Com certeza. No caso, esse projeto político-pedagógico, ele tem uma experiência fundamental para o êxito, na área da atuação, no
da universidade, eu estou me formando, né, para ser uma professora, atuar em sala de aula. E o PPP ele representa muito mais do que um programa de estudo, né? Ele prepara para posições dominantes, que implica no planejamento em todas as atividades no âmbito escolar, e traduz a visão, a missão, os objetivos, as metas, as ações, que determinam o caminho para o sucesso e a autonomia, da nossa autonomia no sentido do trabalho trilhado, né? Aquilo que a gente vai determinar, aquilo que a gente vai extrair e colocar dentro da nossa sala de aula para os alunos. Eu estou vendo aqui na nossa fanpage, que é a Fala Mestre, uma pergunta destinada ao Lourival, que pergunta assim: prezado Lourival, você acredita que é possível falar realmente sobre política no cotidiano escolar, ou é mais um autor que vai trazer aí uma visão idealista e um pouco sonhadora dessa possibilidade dentro da escola? Veja bem, o livro de Padilha ele é basicamente fundamentado nos princípios freirianos, né? Ele pressupõe a autonomia, a gestão democrática, a liberdade de expressão. Em todo esse sentido, o livro ele não é apenas teórico, ele também traz uma parte de ações e de modelos, né? Para a gente trabalhar o projeto político-pedagógico. O livro ele é dividido em 5 capítulos, né? Os 2 primeiros capítulos são dedicados ao ensino do planejamento, onde se delineiam conceitos, tipologias e concepções, abrangendo teorias administrativas e o contexto educacional. O 3º capítulo ele vai discorrer sobre o planejamento educacional, né, na perspectiva da escola cidadã, que foi uma expressão cunhada por Paulo Freire, né, que vai trazer a ideia da formação crítica, autônoma, reflexiva do estudante e a perspectiva dos educadores e do educando trabalhar conjuntamente dentro da escola. Já no 4º capítulo, Padilha vai estabelecer relações de planejamento dialógico e projeto político-pedagógico, avaliando qual é o papel de cada segmento escolar dentro desse projeto, né? E mostrando que só é possível fazer o projeto de forma coletiva, né? De forma onde todos estejam interagindo, todos os sujeitos do projeto estejam interagindo. E no 5º capítulo do livro, ele vai trazer uma dimensão pedagógica do projeto, trabalhando com PCNs, a transversalidade, o currículo, a avaliação, né? E propondo essa tríade, né, da escola junto com o aluno e com o educador. E por fim, na conclusão, o Padilha vai retomar a ideia do círculo da cultura, que foi um termo também cunhado por Paulo Freire, a fim de reforçar a importância da sala de aula como espaço de dimensão do projeto político-pedagógico e do planejamento. Não aquela sala de aula tradicional, né, não com essa questão de mera transmissão do conhecimento, mas uma sala de aula interativa, né, onde haja produção de conhecimento, né, e onde haja essa produção de cultura, educador, educando, por aí vai. É um livro muito interessante e atual, né, que merece ser lido e trabalhado dentro das escolas. Falando sobre isso, sabe, Lourival, que você colocou sobre Paulo Freire, eu me lembrei o seguinte, que ele ressalta que não devemos dissociar política de educação, para evitar que crianças, jovens e adultos possam ser ultimados no processo educativo. Então, assim, ele coloca que isso acentua o preconceito, acentua a violência, né? E a intolerância, a ingenuidade. Isso tem que ser colocado de uma forma bastante clara, tá bom? E, Jaqueline, você traz aí uma experiência de uma escola pública aqui a Padre Carmelo Perrone. Eu queria ouvir um pouco de você, como são essas questões que a gente acabou de discutir aqui, o que você consegue observar nesse cotidiano escolar? Bom, Priscila, assim, diante de todos os relatos dos profissionais aqui presentes, gostaria de antes fazer um esclarecimento do que realmente é esse projeto político-pedagógico, para que ele é criado e qual é a real importância dele, para não servir só por mais um documento, por mais um tradicionalismo de preenchimento de documentos.
Então, o PPP nada mais é do que um documento resultante principalmente do diálogo e da reflexão entre os educandos, entre os educadores, entre toda a comunidade escolar, para a gente detectar quais são as reais necessidades dessa instituição. Então, o PPP analisa a realidade administrativa, pedagógica, social, educacional e cultural da instituição de ensino. Sendo eu uma representante da Escola Padre Carmelo Perrone, por experiência própria, eu posso dizer que o planejamento, quando se é bem feito e quando se é avaliado a realidade do aluno, dos professores e da comunidade escolar, ele tem uma função fundamental para determinar as ações implementadas e as ações futuras da instituição de ensino. Então, sendo a escola como espaço de transformação social, esse documento vai poder buscar a realidade do nosso aluno, desde a sua vivência escolar, desde as suas limitações, seus potenciais, mas também a gente pode incluir isso com a real complementação curricular desses alunos. Então, a gente não pode encarar o PPP simplesmente como um documento para a gente analisar componentes curriculares. E sim, desde a sua vivência no ambiente escolar, dando o perfil do aluno que a gente tem, o perfil dos docentes que nós temos, para daí em diante a gente poder considerar o que realmente a escola, que é onde nós estamos inseridos, o que ele realmente precisa. Então, o Colégio Padre Carmelo é um instituto municipal que adere aos segmentos fundamental e profissionalizantes, e ele tem como linha pedagógica a pedagogia progressista e a pedagogia histórico-crítica, que prioriza nada mais do que aspectos sociais, políticos e culturais, fazendo uma abordagem ao que Padilha prega em sua obra, que é a discussão política dentro do ambiente escolar. Gostaria de agradecer a presença de vocês, foi muito enriquecedor. Eu espero ter contribuído com você que está em casa nos assistindo, que já faz parte desse universo pedagógico, ou quem está, como a nossa querida Ana Gabriela, traçando aí o seu caminho para chegar à realidade da escola, saindo desse papel de aluno, obviamente que o professor continua sempre aprendendo, mas passando aí para esse olhar do outro lado da sala de aula. Quero também agradecer o apoio, parceria, incentivo, patrocínio da Universidade de Salvador, Unifax, disponível no site www.unifax.br. Você que gosta do nosso programa e quer nos acompanhar, curta a nossa fanpage, que é o Fala Mestre. Temos também o nosso perfil no Twitter, que é o FA Mestre. E então a gente pode estabelecer mais formas de comunicação e você com certeza tem muito a contribuir. Obrigada, boa noite.